quero convidar vocês a tomar um cafezinho comigo. O que vocês acham? Tomando café com o professor Roberto. Para fazer um bom café, meu bem, como se faz? Pois é, estamos de volta no Tomando Café Socialista com o professor Roberto. É isso aí, companheirada. O capitalismo é uma contradição total. Ele é contraditório com ele mesmo. E em cada revolução tecnológica ou processos de mudança de exploração, o capitalismo sempre procura, de alguma forma, tentar explorar o trabalhador, explorar a mão de obra. Porque o trabalhador que tem carteira assinada e tem uma série de direitos aí, o que fez o capitalismo? Vamos uberizar isso aí, transformar numa mão de obra, né, que possa nos dar o maior lucro possível, sem muita despesa. Essa é a lógica do capitalismo. E com isso criou, né, a uberização, ou seja, a precarização da mão de obra. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade imposta para nós, porque nós vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos num regime capitalista. Para mudar esse regime capitalista ainda vai levar muito tempo. A gente tem que mudar culturalmente para a gente depois ir para um estágio superior e bem avançado do processo de socialização. Enquanto que a gente não chega lá, a gente minimamente tem que dar algumas respostas e garantir alguns direitos. Sabemos que a direita usa o empreendedorismo, o discurso do empreendedorismo, como uma forma de enriquecer, ou seja, o discurso da prosperidade. E nós sabemos também que para o trabalhador que está com saco cheio de pegar ônibus lotado, fazer carga horária, trabalhar às vezes 8 horas, fim de semana, aguentar patrão, ele quer mesmo ser dono de si mesmo, certo? Ser dono do seu próprio destino. Até então, todo trabalhador almeja isso, e isso é uma realidade. Mas a forma como o capitalismo coloca para nós, essa forma, ele junta esse tipo de pensamento do trabalhador, certo? Que não pensa no amanhã, e joga para ele a possibilidade dele ser patrão, entre aspas. Na realidade, o capitalismo e a grande burguesia enganam esse trabalhador. Por quê? Porque ele torna a mão de obra precarizada. O que é uma mão de obra precarizada? É uma mão de obra barata para ele. O custo da mão de obra é super barato para quem, né, explora. E é uma melhor forma de explorar, porque daí o patrão não se preocupa com a FGTS, não se preocupa com ações trabalhistas, não se preocupa com horas extras, não se preocupa com nada disso. Ele simplesmente pega, transforma aquele trabalhador dele que era seletista, que tinha o INSS, Previdência, Fundo de Garantia, 13º, todos os direitos trabalhistas, transforma numa outra empresa, uma pequena empresa, uma MEI, e faz um contrato de prestação de serviço por tempo limitado, né, com esse trabalhador, certo? Pré-definido. E vai só pagar o valor do contrato. Quem vai arcar com o resto é o trabalhador, que se tornou MEI. Esse trabalhador vai ter que arcar com o pagamento do seu FGTS, o pagamento do seu 13º, se ele quiser ter 13º, o recolhimento, o pagamento da sua previdência, se ele quiser ter previdência, né? E imposto de renda, tudo isso aí ele vai ter que pagar, ele continua pagando. Dessa vez não sai do bolso do empregador, sai direto do bolso do empregado, que se tornou PJ. O que cabe a nós aí é interferir nesse processo de exploração. O quê? Garantindo para esse trabalhador PJ os direitos que ele tem. E aí entra o PSD. É garantir, através de políticas públicas, que esse trabalhador, que é a MEI, tenha condições de manter o seu negócio. Segunda, formação para esse trabalhador. Que muitas vezes, o MEI, ele sai da posição de trabalhador seletista e acha que pode entrar no mercado, né, que já às vezes está consolidado, então é um mercado fechado, para concorrer com os grandes. E o que acontece? Ele se torna, né, ele quebra em menos de um ano. Para nós termos uma ideia, anualmente se abre centenas de MEIs. E olha quantos MEIs, né, acabam sendo fechados. Pois é, essa é a realidade do MEI. Além disso, de não ter formação para exercer o papel de empreendedor, de empresário, porque as nossas faculdades, o ensino público, ele não dá esses cursos. Ele não dá esses cursos. Ou seja, preparatório para que ele possa se tornar realmente um empresário, certo? E ele vai aprender a partir da sua experiência pessoal, muitas vezes se quebra. Muitas vezes não consegue levar adiante, muitas vezes mistura o dinheiro do caixa, que é da empresa, com dinheiro pessoal, e acha, porque eles são donos do negócio, então eu vou tirar aqui para pagar ali minhas coisas, meu jantarzinho, minhas férias, pagar meu aluguel, eu posso entrar numa prestação de um carro zero, porque agora eu sou patrão, né? E acabo se quebrando logo em seguida e fazendo mais dívida para ele mesmo. Ou seja, não prepara. O Estado, ele incentivava e continua incentivando que tu seja MEI, mas ele não te prepara para te ser empreendedor. Essa é outra contradição, e que nós temos que atacar isso aí. Também temos que nos debruçar isso aí. Outra questão também é a educação financeira. Nas escolas nós não temos educação financeira. É outro ponto que serve para nós também, né? Colocar nas escolas, né, uma cadeira de ensino de educação financeira, que ali vai educar o futuro empreendedor sobre como é que ele administra a renda, o que é lucro, o que é, né, planejamento financeiro para a sua empresa. Outra coisa também que nós temos que nos debruçar, a questão dos direitos. Vocês devem ver
por aí pela cidade, quando andam, né, companheirada, é os motoboys, certo? A maioria deles é PJ, é MEI. E o negócio deles é aquela motinha, certo? É puramente o negócio deles é a moto. E vocês também devem observar na cidade vários e vários acidentes. Naquele acidente, você quando vê um acidente daquele motoqueiro caído ali, é menos uma MEI existindo. É exatamente. É isso. Em trocando de miúdos, para que todo mundo entenda, no momento que o motoboy se acidenta, ele não tem direito a nada. Por quê? Porque se ele fosse um trabalhador, né, se ele fosse um trabalhador de carteira assinada, ele estaria indo para o serviço, estaria coberto pela Previdência. Nesse caso, esse trabalhador não está coberto por nada. Não tem nenhuma segurança. Resposta para isso, nós não podemos, né, nos omitir dessa realidade. Com isso tudo, a gente forma um pensamento, um projeto, né? A gente se debruça como socialista, com esse olhar mais atento do mercado e desse segmento, a gente organiza o setor. Nós temos que desenvolver essas políticas. Isso faz parte do nosso programa. É ter uma visão a esse setor também. Porque a realidade está posta. Apesar das contradições do capitalismo, nós temos que trabalhar também em cima dessa categoria. Então, para você, a identidade que a gente quer ter, potencializar ele. É aí que entra o Partido Socialista Brasileiro, vai se constituir. Temos um trabalho. Não é fácil, mas também não é difícil.